Bora lá, nação, analisar nesse momento o treino do Flamengo deste sábado, direto de Orlando, e também os novos reforços do Flamengo, que o Flamengo já contratou Matiazinha e está em busca de novos reforços. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, Flazoeiro TV, ao canal da Raíssa Simplício, ao canal do Benja, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. A temporada ou que levar ao torcedor do Mengão. Você vai vendo imagens da pré-temporada do Mengão em Orlando, nos Estados Unidos. Lembrando que amanhã vai ter um jogo Flamengo e Philadelphia Union. A gente tá vendo aqui nesse momento, ó, imagens do Davi Luiz aí, dando aquele piquezinho parado, digamos assim, né? Rapaz, o Mengão aí, você tá acompanhando nesse momento imagens do tempo que o Tite liberou pra imprensa, né? O Tite deu aquela moral, liberou para a imprensa. E a galera tá acompanhando imagens nesse momento, diretamente de Orlando. A gente segue aqui trazendo as atualizações das notícias, né? Surgiu a informação de que o Advíncula do Boca Juniors teria sido oferecido ao Flamengo, que acabou gerando bastante frisson. Óbvio que estamos em plena efervescência do mercado da bola e vários nomes são oferecidos ao Flamengo a todo momento, todos os dias, para todas as posições. E fomos buscar a informação, inclusive essa informação é da Raíssa Simplício, né, que foi direto à fonte e chegou a informação de que realmente o atleta foi oferecido ao rubro-negro. No entanto, a diretoria do Flamengo acabou não se animando com o nome e as tratativas não avançaram, não houve um início de negociação, só atualizando para a galera, né? O Advíncula, que para toda janela vem o nome do Advíncula, né, Guilherme? Mauro, mas assim, apesar do Advíncula ter tido uma boa passagem pelo Boca Juniors, ser um jogador de uma grande equipe aqui da América do Sul, a gente sabe que o Advíncula hoje, com todo respeito, não está no nível do Flamengo. O pessoal fala que o Advíncula chegou a ser dispensado da Ponte Preta por questões técnicas. Então, assim, não é um jogador que hoje chegaria no Flamengo para resolver um problema da lateral direita. Eu acredito que o Flamengo hoje dá prioridade à contratação de um zagueiro, porque a gente perdeu o Rodrigo Caio, e a lateral direita o Flamengo vai dar uma prioridade. Só que eu acredito muito que o técnico Tite ele vai fazer um trabalho com o Varela. O Varela ele tem uma capacidade assim, defensiva muito boa. Eu acredito que o Tite vai tentar recuperar o Varela, assim como ele fez, por exemplo, com o Everton Cebolinha, que fez um bom trabalho com o Cebolinha. O Cebolinha estava escanteado no Flamengo e hoje é um dos jogadores aí, um dos principais jogadores nas mãos do técnico Tite. O Varela é um jogador que já jogou no Real Madrid. O Varela é o lateral direito titular da seleção uruguaia, já jogou no Manchester United. Então, assim, é um cara que tem qualidade. Ninguém desaprende a jogar futebol. Eu acredito que o técnico Tite deve fazer algum trabalho aí com ele para tentar recuperar esse jogador e tentar extrair o melhor dele. E aí, extraindo o melhor dele, o técnico Tite a gente vai ter um grande lateral direito também. Mas vamos ver o que vai acontecer, né, Mauro? Lembrando que o Varela terminou como titular do Tite na temporada passada e iniciou também como dono da posição, tendo inclusive marcado um dos gols na goleada por 4-0 sobre o Audax na abertura do Campeonato Carioca na Arena da Amazônia em Manaus. Aí finalizado o bobinho, que é o trabalho de aquecimento dos jogadores. Nesse momento serão passadas as instruções aos atletas de como será efetuada a atividade do Flamengo aqui no Complexo Esportivo do Osceola Heritage Park, que o Flamengo está utilizando aqui a cortesia do Orlando City,
com quem o Flamengo vai jogar no próximo dia 27. Haverá amanhã o amistoso com o Philadelphia Union e no dia 27 com o Orlando City. Estaremos ao lado aí nesses 2 compromissos na preparação do Flamengo aqui no complemento da pré-temporada. Então a informação aí para você. Hoje o Tite estaria, portanto, satisfeito com o Varela e com a segunda opção, que é o Wesley. E falando do Mateuzinho, hein? Parece que há atualizações com relação ao jogador. Parecia que o martelo já tinha sido batido com relação ao empréstimo do atleta sem valor fixado para opção ou obrigação de compra ao Corinthians, ele que ficará emprestado até o final do ano. Inclusive ele já estava na atividade com os jogadores em São Paulo. No entanto, o Corinthians teria pedido algumas atualizações no contrato de empréstimo. Segundo os nossos amigos do Globoesporte.com, Corinthians teria pedido que seja colocada, estabelecida no contrato, um percentual por cláusula de vitrine, caso o jogador receba uma proposta falando que queira negociá-lo enquanto ele estiver no Corinthians. Bom dia, meu querido. Tamo junto e misturado. Aí o nosso querido Vinícius Castro da assessoria de imprensa, né? E também agradecendo a comunicação do Flamengo, né? Disponibilizando para que possamos levar essas imagens à galera do Mengão. Além disso, o Corinthians também teria solicitado que fosse tirada uma cláusula do contrato de que o Flamengo poderia solicitar a devolução do atleta a qualquer tempo durante esse empréstimo. Nenhuma dessas situações agradou a diretoria do Flamengo, né? E particularmente também não concordo. Talvez a cláusula de vitrine até seja aceitável, né? A reivindicação do Corinthians, afinal de contas, a partir do momento que ele for realmente aproveitado, a partir do momento que ele tiver oportunidade de jogar, for titular, se valorizar, ganhar visibilidade, né, e ganhar valorização, caso haja uma proposta e ele seja negociado, eu acho até plausível que o Corinthians receba um pequeno percentual, né? Não substancial, percentual em cima de uma possível transferência futura, em definitivo, do jogador. A exemplo do que aconteceu com o Jean Lucas, quando estava no Santos, em 2019, também emprestado pelo Flamengo. O Yuri César, que foi emprestado pelo Flamengo ao Fortaleza, né, antes de seguir para o mundo árabe. Então, eu acho até que é plausível essa reivindicação do Corinthians. Agora, que o Flamengo não possa chamar o jogador a qualquer tempo, se por exemplo o Mateuzinho, né, não for aproveitado, acabar escanteado e se tornar apenas uma opção no banco de reservas, e o Flamengo não considerar mais interessante o jogador, por exemplo, no Corinthians, e se por um acaso acontece uma lesão ou no Varela ou no Wesley e o Flamengo precisa de mais uma opção para o setor, então eu acho que sim, o Flamengo tem que manter essa cláusula de convocação, né? de encerramento do empréstimo, né? A qualquer tempo. Até porque várias benesses foram feitas ao Corinthians, né? Como, por exemplo, o Flamengo não cobrou um centavo sequer pelo empréstimo, o Corinthians vai somente arcar com o salário do jogador. O Flamengo não impôs nenhuma outra condição, né, para que o atleta seja negociado. Então, pelo menos eu acredito que não há necessidade nenhuma de revisão desse contrato, né? O cara já chegou lá, já tá treinando, inclusive. Usando, né, até o uniforme do Corinthians já, Mauro. Pois é. Deixa lá, resolve logo. Quer dizer que com o jogo iniciado, quer mudar a regra, Já foi, pô. Aceitou a primeira regra, aceitou o primeiro contrato, aí chega lá, não, vamos mudar o contrato. Não existe isso. Vamos ver o que vai acontecer. O bom, Mauro, é que as duas diretorias têm um bom relacionamento, né? Tanto a diretoria do Flamengo como também a diretoria do Corinthians. Era bom na época do Duílio, acho que com o Melo lá vai continuar a mesma coisa. Estava lá, o Braz. Então, assim, eu acredito que, óbvio, tem todo um problema, tem toda uma questão, mas acredito que vai dar certo. Isso aí vai andar pra frente, essa negociação ela vai acontecer. A situação é a seguinte, a situação é essa. É a gente esperar pra ver aí como é que vai ficar. Nesse momento a galera tá acompanhando, o técnico Tite está fazendo uma espécie de reunião ali com o grupo. Vocês estão acompanhando, provavelmente eles vão vir aqui para esse campo e a gente está atento aqui aos movimentos do Flamengo nesse treino. Começando mais uma Diretas do Benja. Essa semana teve a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, jogando lá em Manaus, casa cheia, porque assim é o Flamengo. O Flamengo aonde vai uma multidão.
E o Flamengo goleou, jogou fácil, 4-0 no Audax. Até aí tudo certo, sem nenhuma novidade. Mas o que chamou a atenção foi a entrevista coletiva do Tite depois da vitória do Flamengo. O Tite disse que o Campeonato Carioca hoje é mais difícil que o Campeonato Paulista. Olha, eu adoro o Tite, respeito o Tite merece respeito, mas eu não entendi o que ele quis dizer com que o Campeonato Carioca hoje é mais difícil que o Campeonato Paulista. Eu até concordo que o nível dos clubes do interior de São Paulo já não são os mesmos igual eram na década de 90, principalmente até no começo dos anos 2000. Houve um desnível muito grande. Mas mesmo assim, não dá para comparar hoje o Campeonato Carioca em termos de dificuldade com o Campeonato Paulista, Tite. Não sei se você quis valorizar o seu trabalho, se você quis já deixar pronto o bolo, caso o Flamengo seja campeão. Você fala, tá vendo? O campeonato é difícil. Mas não é, Tite. E digo até mais, com o elenco que o Flamengo tem, é obrigação do Flamengo ser campeão carioca, hein, Tite? E se o ano do Flamengo acabar só com o título carioca, coisa que ano passado nem isso aconteceu, a nação rubro-negra vai ficar brava. Porque a nação não quer só campeonato carioca. A nação quer Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Então, Tite, nessa eu vou discordar de você. Recentemente surgiu uma especulação envolvendo o nome do Advíncula do Boca Juniors. Vou contar para vocês o que eu sei sobre essa situação do Advíncula, tá? O Advíncula é sempre oferecido ao Flamengo. O agente dele no Brasil, para vocês terem uma ideia, quem cuida dele aqui no Brasil é o mesmo empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo. Mas o Flamengo nunca demonstrou interesse em, de fato, contratar o Advíncula. Neste momento, a situação, até onde eu sei, ela está na mesma, tá? Na época do Isla, por exemplo, o Advíncula, ele ainda estava na Espanha, queria voltar para a América do Sul e foi oferecido ao Flamengo, mas o Flamengo recusou abrir negociações com ele. A justificativa da diretoria na ocasião foi de que já tinha um lateral que era sempre convocado, né, que era o Isla, sempre convocado para a seleção chilena, e se contratasse o Advíncula, também lateral direito assim como o Isla, o Flamengo perderia os dois laterais direitos nas datas FIFA. Então essa foi uma das justificativas do Flamengo na ocasião para não abrir negociações com o Advíncula. Recentemente o Advíncula recebeu uma oferta do Botafogo, aceitou essa oferta, mas o Boca Juniors segurou o jogador, né, o Riquelme, sempre muito complicado com negociação. O Advíncula tem contrato só até dezembro deste ano, mas mesmo assim ele não quis negociar o jogador com o Botafogo e a situação lá, até onde eu sei, não deve realmente andar. Beleza? Então é isso que eu sei sobre o Advíncula. Ele é sempre oferecido, volta e meia é oferecido, mas o Flamengo nunca demonstrou interesse de fato, né, em evoluir em negociações com o Advíncula. Thiago Alcântara. Bom, nesta semana eu conversei com uma pessoa ligada ao Thiago Alcântara e questionei sobre a possibilidade dele se transferir para outros clubes fora do mercado europeu. Até porque, recentemente, ouvi informações de que times da Arábia Saudita gostariam de contratar também o Thiago Alcântara. O que eu ouvi foi o seguinte, que o Thiago deseja ficar mais 2 a 3 anos na Inglaterra, né, que ele entende que tem mais 2 ou 3 anos pela frente no futebol inglês. Mas o contrato dele com o Liverpool acaba em junho. Realmente, o contrato dele com o Liverpool, sempre pegando o celular aqui para dar uma apurada para vocês, tá? O contrato dele com o Liverpool realmente termina, né? Realmente termina em junho. Aqui vai ser ao vivo para vocês, tá, galera? Porque eu acabei de receber uma mensagem aqui de uma apuração que eu estou fazendo, de uma situação que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu acabei de receber essa mensagem. Seguindo falando do Thiago, foi o que essa pessoa me disse, tá? Que esse era o desejo dele, seguir na Inglaterra.
Eu também perguntei a uma pessoa da diretoria do Flamengo sobre o Thiago Alcântara. E essa pessoa me respondeu que ele não estava nos planos, porque não joga há quase um ano. Ele está parado desde março. Essa pessoa ainda me disse o seguinte, alguns torcedores pedem mais profissionalismo, mas ficam fazendo campanha e pedindo os jogadores só por nome. Enfim, foi o que essa pessoa ligada à diretoria do Flamengo me passou em relação ao Thiago Alcântara. Léo Ortiz. O Flamengo desistiu do Léo Ortiz? Não é que o Flamengo desistiu exatamente do Léo Ortiz. É um jogador que o Tite queria muito no Flamengo. Mas a situação ela está estagnada, ela está parada, não anda. E o Flamengo não pode esperar a vida inteira pelo Léo Ortiz. A proposta está na mesa, o Flamengo não vai aumentar muito mais. E a postura do Red Bull Bragantino ela segue a mesma, de não querer negociar o jogador. O Léo é um cara profissional, não está forçando a barra. Ele deixou claro várias vezes que ele desejava se transferir para o Flamengo, mas ele tem contrato e está cumprindo o contrato dele com o Braga de forma profissional, tá? Diante disso, o Flamengo começa, claro, a buscar outras opções, tá? Marcos Braz e Bruno Spindel ainda estão na Europa e vão tentar trazer um zagueiro, tá? Se de fato essa situação com o Léo Ortiz não andar mesmo, lembrando que ele foi inscrito aí no Campeonato Paulista, deve fazer a estreia no Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista hoje, enfim, neste sábado. Então é isso, o Flamengo começa a olhar para outras situações. A gente ainda não descobriu nomes, tá? De quem seria esse outro zagueiro. O Flamengo fez algumas consultas. O Lucas Fasson, que joga na Rússia, tá na seleção pré-olímpica, foi um dos nomes consultados pelo Flamengo, mas até onde eu sei, não abriu negociação, tá? Mas só para mostrar para vocês que o Flamengo, de fato, tá consultando aí outros nomes além do Léo Ortiz. Luiz Henrique é um grande foco do Flamengo e o Flamengo tenta convencer o Betis a emprestar o Luiz Henrique com opção de compra. A informação que eu tenho é que os dirigentes do Flamengo ainda vão se reunir com o Betis, né? E a ideia é pagar um valor pelo empréstimo e que esse valor seja abatido de uma possível compra futuramente. Caso o Flamengo compre o jogador, né? O Flamengo entende que teve sucesso com esse tipo de negociação e usa os exemplos do Gabigol e do Pedro. Como eu já tinha trazido aqui para vocês, para quem me acompanha, essa seria a estratégia do Flamengo. O Betis segue firme com o intuito de só negociar o jogador de forma definitiva, mas a janela de transferências lá na Europa já vai fechar. Tem poucos dias aí pela frente, já estamos no dia 20 de janeiro e não apareceu muita coisa interessante para o Luiz Henrique, não. Tem o interesse do Everton, que seria por empréstimo, e a informação que eu tenho é que o Betis prefere, se for emprestar, para um clube do futebol europeu por conta de valorização, por eles entenderem que um clube na Europa, o jogador está mais valorizado do que um clube na América do Sul, e o Braz e o Spindel estão nessa missão de convencê-los de que o Flamengo, mesmo fora da Europa, é uma grande vitrine e que o Luiz Henrique pode ser valorizado e mais do que ser valorizado. Se ele for valorizado, o Flamengo pode comprá-lo, tá? É isso aí, nação. Tá então as últimas informações do Flamengo. Tá aí essas mudanças que estão acontecendo no Mengão, referente aos novos reforços. O Flamengo tentando aí negociar com o Thiago Alcântara, a saída, né, dessa negociação com o Léo Ortiz. Muita coisa tá acontecendo no Mengão, a gente vai ficar de olho e vamos trazendo para vocês as informações. Por isso, fica ligado no canal, assim que a gente tiver mais notícias, vamos trazendo para você. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.